E é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no meu programa Minutos com a psicóloga Joyce Brito. Nós estamos falando já há um bom tempo sobre depressão. Inicialmente eu falei um pouco sobre a psicologia, o que ela é, o que de fato ela influencia na nossa vida. Inclusive, quando alguém me pergunta, quando eu devo procurar uma psicóloga? Em qualquer momento. Não existe um tempo específico para procurar um psicólogo. Às vezes, nós não conseguimos lidar com algumas questões da nossa vida, procura um psicólogo. Qual é o problema, não é? E nós estamos falando já há um bom tempo sobre depressão, que eu acabei estendendo mais esse nosso programa, porque é um assunto muito amplo. Quando a gente fala de um transtorno depressivo, ele traz várias cognições, que são aqueles pensamentos, sentimentos bem conturbados e o que nos permite dar comportamentos que nos isola das pessoas. Basicamente, a depressão é isso. São cognições negativas, lembra-se disso? Nós falamos bastante sobre os programas anteriores de cognições negativas sobre passado, presente e futuro. Pensamos demasiadamente negativo sobre qualquer coisa e isso nos impede de fazer várias outras no nosso dia a dia. Hoje eu tirei praticamente esse programa para falarmos sobre um assunto que liga a outro, que é a parte da depressão versus sexualidade. Mas o que tem a ver isso, Joyce? Pois bem, lembrem-se que eu estou dizendo o tempo todo para vocês que o depressivo ele tem a tendência a se afastar das suas relações interpessoais. O que é isso? Não querer mais ficar junto no seu contexto social, com amigos, com familiares. E aí vem uma preocupação exagerada, talvez, de todo o processo do nosso dia a dia, porque a gente não está mais vivendo aquela pessoa que éramos antes. Tudo muda, não é? Ai, Joyce, a fisionomia da pessoa depressiva muda tanto. Claro, ela não tem mais autoestima, não consegue se ver mais. Como ela vai passar um batom, como ele vai passar um gel no cabelo, passar aquele perfume bacana, se ele não tá bem, se ela não tá legal, não é? E aí começa a entrar a questão da sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade envolve todo um contexto de duas pessoas. Ok? Se eu perco o interesse por pessoas, por sair, nessas relações do nosso dia a dia com outros ambientes, isso significa que eu também perco a minha vontade de se alimentar e de fazer atividades físicas. Qual é o depressivo que você conhece que gosta de fazer atividades físicas? Nenhum, não é? Porque a tendência é se isolar. O que é então o ato sexual, ou seja, a relação sexual? Nada mais é do que um exercício ou uma atividade física realizada a dois. Se eu não tenho mais vontade de fazer uma atividade física, logo não consigo me entregar numa relação. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque quando eu estou nesse processo de relação com o outro, às vezes o outro está muito bem, mas aquela pessoa que já tem o seu estado depressivo, que já está num processo do transtorno de depressão, ele não tem o mesmo empenho que teria se não estivesse. E aí começa a perturbar toda a relação. Todo o nosso esquema familiar começa a se perder. Em que momento ele se perde? Primeiro que se eu tenho um marido ou mesmo um companheiro ou quem for do sexo masculino que está num processo depressivo, ele não tem vontade mesmo de ter uma relação sexual com a sua esposa, sua companheira e enfim. O que isso significa? Não significa que você é inaceitável agora. Não significa que você é inútil. Não significa que você está gorda. Não significa que está feia. Entende? Então, aciona automaticamente um processo depressivo do seu companheiro, o teu também. Por isso que eu disse que a depressão faz com que a família inteira também fique doente. E a mesma coisa, tenho visto com os meus pacientes, acontece o inverso. A mulher está no seu processo depressivo, o que não é só a depressão que causa realmente essa não vontade de ter uma relação. Nós vamos falar isso em outros programas, que outros assuntos envolvem também para a mulher a não vontade de estar neste momento de relação sexual. Mas a depressão é um dos casos que a gente tem em maior número. Por quê? Porque se ela não se vê, se ela não consegue se arrumar, se ela não consegue usar aquele perfume que ela tanto gostava e que você também gosta, se ela não consegue se preparar para este momento, como ela vai ter uma relação então? E aí
vem aquela sensação masculina, que eu ouço muito dos maridos dizer assim: olha, Joyce, eu acho que a minha mulher não me ama mais, eu acho que com certeza ela deve ter um outro, ela já me trocou por alguém, eu não estou mais rendendo como deveria, então assim, eu acho que é melhor separar. Muitos casais se separam sim num processo depressivo, porque o transtorno depressivo, quando não é entendido pelas duas partes, ele tende sim a se desmanchar. E na verdade, não é nada disso. É um processo pura e simplesmente desta paciente ou deste paciente de tristeza profunda. Eles não conseguem sair disso. Por isso que é muito importante que a família esteja próximo a este paciente, dando-lhe forças para sair dessa crise. O que é dar força? Não é só dizer, vamos, bola pra frente, vamos lá, positividade. Não é fácil. É muito difícil uma pessoa num transtorno depressivo conseguir, de certa forma, ver a positividade de um dia para o outro. Então, é um processo extremamente complicado. E quando nós falamos do contexto da relação sexual, a gente entende que este processo vai além de simplesmente ter duas pessoas. Não é? Eu costumo dizer para meus pacientes que uma relação sexual começa do bom dia. E se eu não estou com vontade nem de levantar da minha cama, quem dera dar um bom dia ao meu marido ou à minha esposa? Se eu não consigo preparar algo diferente para ele, como é que eu vou então ter uma relação sexual de fato? Então a sexualidade, ela é afetada também para aquele que passa pelo transtorno depressivo. Juntamente com essas cognições negativas de que tudo não vai dar certo, de que as coisas acontecem de maneira errada ontem, hoje e amanhã, também tem a questão medicamentosa. Lembra que eu disse para vocês? Alguns transtornos não há como fazer somente a psicoterapia. Precisa também de uma avaliação e da inserção de medicamentos no processo. Alguns medicamentos causam sim algumas dificuldades na sexualidade. Mas isso são todos? Não. Eu não sou igual a você, você não é igual ao fulano, nem ao ciclano. Cada pessoa desenvolve de uma maneira diferente. Cada organismo é um e a medicação que para mim é tranquila, para você pode ser que não. Então é preciso avaliar todo esse contexto, precisa sim consultar o teu médico ou o médico ao qual a pessoa está passando para ver se aquela medicação está fazendo algum efeito contrário. Mas eu quero mostrar para vocês o quê? Que a sexualidade e depressão estão muito juntinhas. E isso significa que se isso aqui não está bem ajustado, eu não consigo que o processo da sexualidade, da minha relação sexual, também tenha bom sucesso. E olha só, é tão rápido estar aqui com vocês. É tão rápido, quando eu vejo já passou, não é? Então eu começo a encerrar. Olha que horrível começar a encerrar, mas eu começo aqui a dizer para vocês que eu continuo à sua disposição, tanto no e-mail da Web TV Conquista, como no meu e-mail, joycebritopsicologa@gmail.com. É muito importante que você participe também desse processo e me traga temas que você acha importante que nós, todos juntos, possamos também discutir, ok? Não é fácil eu estar aqui, mas eu estou aqui porque eu sei que o que eu posso falar, você também pode mudar. Lembra a caneta? Nosso primeiro programa? O objetivo de criar este programa, Minutos com a Psicóloga Joyce Brito, é para que você assuma a caneta da sua vida e seja autor dela. Muito obrigada mais uma vez pelo teu play aí e nós nos vemos na próxima semana aqui, juntos na TV Conquista. Obrigada!